Olá, meu nome é Ilana, sou da Faculdade Internacional da Paraíba e hoje estou aqui gravando esse vídeo para a disciplina de Sociolinguística juntamente com os meus colegas Douglas Júlio e Luiz Ricardo para falar um pouco hoje sobre variação linguística. O que seria então a variação linguística? Considerando que estamos no Brasil, um país de tamanho continental, é comum que exista diversidade nas palavras. Por exemplo, a forma como o nordestino fala é diferente da forma como um sulista fala. Ou seja, quando falamos de variação linguística, a gente fala das diferentes formas de como se expressar em uma mesma língua. Na variação linguística, a gente divide ela em 4 tipos: variações históricas ou diacrônicas, variações geográficas ou diatópicas, variações sociais ou diastráticas e variações estilísticas ou diafásicas. Na variação histórica, é possível ver essas mudanças de acordo com o tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras surgiram. Algumas outras se transformaram com a ação do tempo. Um exemplo clássico é a palavra você. Antigamente, a palavra você era vossa mercê. Passou para vós me ser, depois você, que é o pronome que utilizamos hoje, e ainda usamos, na linguagem mais informal, o se. Outras mudanças muito comuns são a grafia, como na palavra consequência, que antes nós usávamos a trena, e também na palavra fase, que antes era escrito com PH e hoje com F. Uma coisa que também acontece bastante é o uso de palavras que deixam de existir e outras que surgem. Por exemplo, antigamente era utilizada a gíria broto ou pão, e hoje a gente se refere às pessoas que seriam antigamente um broto ou um pão como uma pessoa gata. Ou quando as pessoas diziam que algo era supimpa e hoje a gente diz que é da hora. Nas variações geográficas a gente vê a diferença por região. Seria bastante notório colocando um brasileiro, um angolano e um português para conversar. Ambos falam a língua portuguesa, mas há diferenças enormes na fala de cada um. Mas a gente nem precisa de tanto. A gente pode colocar um nordestino e um sulista para conversar, por exemplo. A gente consegue ver diferença no léxico, que são as palavras, ou nos fonemas, que são os sons e os sotaques. Outra coisa bastante interessante é o nome que se dá em cada região: macaxeira, mandioca, aipim. Qual que tá certo, qual que tá errado? Ou então, tangerina ou bergamota? São dúvidas que tem e a gente não pode dizer que tá errado ou tá certo. Isso se chama variação linguística em relação à variação geográfica. As gírias também mudam bastante devido à região. Cerveja, por exemplo, no Paraná é conhecido como bera. Em São Paulo falam breja e no Rio de Janeiro, serva. Nas variações sociais ou diastráticas, a gente vê de acordo com o grupo social de cada falante. Falando-se de faixa etária, por exemplo, um grupo de jovens falam gírias diferentes de um grupo mais velho. Ou até mesmo o lugar que você frequenta, por exemplo, quem joga futebol. Jogadores de futebol utilizam a palavra carrinho como uma gíria. Quem não entende de futebol não entende o que ele quis dizer. A profissão também influencia muito nesses jargões. Variações estilísticas ou diafásicas. A variação estilística ela remete ao contexto, uma adaptação da fala. Aqui entram as questões da norma culta, linguagem formal ou informal, a adequação da norma padrão ou não, a forma despreocupada de falar. Um exemplo é a forma que você conversa com seus amigos e a forma como você conversa com seu chefe ou professor. Caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre variação linguística, eu recomendo os sites português.com, Mundo da Educação e Toda a Matéria. Está bem explicativo e de muito fácil entendimento. É isso. Caso alguém queira que eu fale sobre preconceito linguístico e a explicação da linguagem formal e informal, é só deixar um comentário aqui embaixo.
Um grande abraço e tchau, tchau!